Baixa um pouco, Júlio. Hã? Aula 2. A gravação foi iniciada. Iniciando por Márcio Lopes. Filha! Ela tá comendo aqui. Toma aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não, velho. Pronto, tudo começou. Vamos supor aqui, ó, ele passa. A gente tentou colocar carregar, não foi carregar. Como que é, tá assim? Olha essa cara de um cara aqui. Quando a gente pensa em química, a gente pensa em fórmulas, elementos e experimentos. Mas o mundo da química está muito mais presente no nosso cotidiano do que você pode imaginar. Hoje, a gente vai descobrir que essa área não se restringe apenas a laboratórios e tabela periódica. A demanda por técnicos em química tem crescido junto com os mercados de cosméticos, perfumarias e medicamentos, além de itens que a gente usa no nosso dia a dia, como calçados e produtos de higiene e limpeza. Uma das tarefas dos profissionais da área química é analisar produtos e checar se eles estão dentro dos padrões de qualidade. Isso vale para vários produtos que a gente consome, hein? Eles também participam da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. E haja trabalho. Em 2013, a demanda por artigos químicos cresceu 7,2%. Com isso, o espaço para os técnicos em química também aumentou. E eles são profissionais bem valorizados. Os profissionais no setor químico têm espaço até na fabricação dos tênis que a gente usa no nosso dia a dia. A cola de sapato e a borracha da sola são fabricados através de solventes e derivados do petróleo. Todos esses processos são acompanhados por técnicos em química e tudo passa por análise no laboratório, desde a matéria-prima até o produto final. Quem vai mostrar pra gente o trabalho do técnico em química nessa indústria de adesivos e termoplásticos, a FCC, é o Marconi Pereira, um profissional do setor de controle de qualidade, e a engenheira Márcia. O que você está fazendo nessa maquininha? Nesse momento é que eu estava analisando a acidez da minha resina. O meu produto final ele precisa atender bem o processo do meu cliente. Precisa ser o calçado aí durante até uns 10 anos, dependendo. Então esse calçado que eu estou usando aqui tem alguma coisa a ver com vocês, então? Tem. Me explica o quê? Durabilidade, resistência, se você vai poder andar bem na chuva. E como que é o processo químico disso tudo? Como uma receita de um bolo. Vem com todos os materiais necessários, a gente coloca na produção, matéria-prima tudo bonitinha liberada, traz para aqui, a gente analisa e libera. Na hora que chega esse papel, essa receita do bolo, digamos assim, você sabe exatamente o que está te pedindo ali, né? Sim. Isso vem de um conhecimento do técnico em química, correto? Com certeza, a gente trabalha 2 anos dentro de uma sala de aula para isso. A importância do técnico em química hoje para o grupo FCC é bastante significativa. A parte química, a parte técnica, ela influencia diretamente nos resultados, na forma de nós analisarmos os testes. Eu tinha um conceito muito vago, na verdade. Aí, a partir do curso de Química, eu agreguei muito valor, eu adquiri conhecimento, abriu minha mente e eu pude ver como funciona cada etapa no processo. Aqui a gente está na fase inicial, o processo do almoxarifado, onde acontece o recebimento da matéria-prima, identificação para se fazer o controle de qualidade dessa matéria-prima e a preservação também do produto. Qual é a nossa próxima etapa? Bom, agora é a etapa principal do processo, que é a fabricação do nosso produto. Então imagino que seja algo bem diferente do que a gente acabou de ver, então. Vamos lá, e você vai me explicar tudo.
A gente pode dizer que aqui é o coração da fábrica, então? Isso, pode dizer sim. Aqui é que a gente vai transformar a matéria-prima para a produção do nosso produto final. Então aqui tem muitos processos químicos rolando, né? Exatamente, desde a formulação, assim como a manufatura do produto. Tem alguém que é técnico, que está aqui agora, nesse momento? Por exemplo, ele é técnico. Isso. Felipe, tudo bom? Somos do Futura Profissão. O que você está fazendo aqui agora? Eu me encarrego de fazer todo o carregamento, fiscalizar, ter certeza que o nosso produto vai sair com qualidade, todo o processo. Certo. Desde o início do carregamento até sair por ali. Até o final. Você está de olho em tudo? Em tudo, é não pode passar nada. Não pode passar nada. Ó, eu senti firmeza aqui. Os profissionais de química seguem aquele famoso ditado: na natureza, nada se cria, tudo se transforma. E agora, o Marconi vai mostrar pra gente o resultado dessa ideia. Só para você ver, esse é o produto final do nosso cliente, que leva os nossos produtos finais. A sola, que a gente produz, e a cola que está aqui. A gente nem vai conseguir vê-la, mas está aqui. Ainda bem, isso é um bom sinal, né? Que a gente não consegue ver. E quais são os testes que me comprovam que isso aqui está correto, que está bem colado? Eu preciso, na verdade, fazer toda uma preparação. Eu acabo cortando, fazendo essa marcação. Depois eu levo para aquela máquina ali, ela vai dar todo o resultado. Quanto seria preciso mesmo de força ou até de peso para romper um calçado desse. Então aquele é o simulador da vida real, é isso? Tem força aquele aparelho ali, né? Muita, você não imagina quanto. E essa lixa? Acertei? É uma lixa? É uma lixa. É? Com certeza. O que ele faz aqui? Ele vai dizer quanto o seu calçado perderia de sola em 10 anos de você usando ele. Vocês são responsáveis por essa durabilidade. A gente assina embaixo, né? Rapaz. Por isso que o técnico em química tem que estar sempre ligado. Com certeza. Aqui em Feira de Santana, eu fui bater um papo com o professor Ayrton, do Senai. Ele contou um pouco sobre os estudantes do curso técnico em Química. Professor, qual é o perfil do aluno que ingressa aqui? Assim, é um cara que gosta de fazer experimentos, é um cara curioso? Muitos vêm até com essa expectativa de fazer misturas, manipulações. Alguns sim já passaram por experimentos até no próprio ensino médio. E aqui eles colocam muito a mão na massa? Rola muita prática aqui? Sim, as nossas disciplinas elas são divididas na parte teórica e prática. E nós temos vários laboratórios, né? Nós temos laboratórios didáticos, nós temos laboratório de pesquisa, laboratório de microbiologia, para atender a demanda do curso. A vida do técnico é fazer análise, é estar na bancada, é ver as reações acontecerem, é entender o que a gente aprendeu na teoria, fazendo na prática. Qualquer desafio sempre é bem-vindo, né? Você vai estar expondo ali o que você aprendeu e realmente conferindo se você é capaz de realizar. O técnico em química tem mesmo uma área de atuação bem ampla. Então, para a gente entender isso melhor, viemos até a Bioóleo. A Bioóleo é uma refinaria de óleos vegetais, usados na indústria oleoquímica e também na fabricação do biodiesel. Vamos conhecer? A Kate me levou para conhecer os processos químicos da Bioóleo. Então, você vai me levar hoje para conhecer tudo aqui? Vamos desvendar os mistérios. Os mistérios. É grande, o lugar é grande. Me diz como começou seu interesse pela área de química. Na verdade, veio até a mim. Eu já estava trabalhando aqui na empresa e aí eu recebi o convite e terminei indo e fazer o técnico em química no Senai. A mamona é uma das principais matérias-primas utilizadas pela empresa para a extração do óleo vegetal, que depois vai ser transformado em biocombustível por refinarias de todo o Brasil. Então, Felipe, aqui a gente tem um galpão subterrâneo para armazenamento da mamona em baga. Desse galpão, a gente tem o primeiro processo, que é que ela vai entrar aqui. É uma pré-limpeza do grão para ser preparado para entrar no processo propriamente dito. Aqui a gente tem o descarregamento, que nesse momento a gente já está fazendo aqui a coleta das amostras durante a descarga. Vai para o laboratório, eu faço toda a classificação do grão para saber se o grão está bom ou ruim para eu receber na fábrica. Normalmente essa amostra é feita pelo conferente daqui da planta e ele está procedendo essa coleta aí dessas amostras. Tá bom, aí ele fez a amostra aqui, coletou.
tá ok para onde vai? Aí tá ok para onde vai, eu libero, aí ele vai cair aqui no galpão subterrâneo, E aqui- armazena e vai para o processo direto. Aqui tem os cozinhadores. Esses cozinhadores, eles cozinham o grão ao vapor a mais ou menos 110, 120 graus. E depois desse cozimento, é que ele cai na prensa, para dessa prensa conseguir fazer a prensagem do grão. E me diz uma coisa, aqui sai óleo também? Ou seja, uma parte vira óleo, outra parte vira... É a prensa que separa. Uma parte vira óleo, uma parte vira a massa gorda. Certo. E posterior vai virar um subproduto nosso. Do material bruto se produz o farelo de mamona, que pode ser usado como fertilizante orgânico. E o óleo extraído passa pelo processo de refino. Da matéria-prima ao produto final. Eu fui ver bem de perto os grãos in natura e o resultado do processamento. Aqui, Felipe, nessa mesa, temos aqui todas as oleaginosas e os óleos que a Bioóleo processou já e processa. Lembrando que o nosso foco principal é o óleo de mamona, então a fábrica foi projetada para esse grão e hoje o nosso forte aqui é o óleo de mamona. E tem a mamona aqui? Tem a mamona, aqui é a mamona em grão, em que dessa mamona, da matéria-prima, a gente extrai o óleo refinado e é o nosso produto final. Bom, deu para perceber a importância dos técnicos em química no processo industrial, né? Eles participam desde a pesquisa e desenvolvimento até o controle de qualidade de produtos que a gente usa diariamente. Com o crescimento da indústria e a capacitação profissional, os processos de atuação são inúmeros. Então, pessoal, fica de olho bem aberto. A gente fica por aqui, até o próximo Futura Profissão. Tchau. Olá, pessoal. Boa noite. E aí, vocês estão bem mesmo ou não? Opa. Boa noite. E aí, vocês conseguiram fazer as atividades certinho? Sim, eu já mandei as minhas. Ah, já corrigi lá já dei nota máxima lá para quem já entregou lá certinho, alguns fez algumas coisinhas lá. Sim. Beleza, pessoal. Deixa eu dar meio início difícil, aqui. Oi? Foi meio difícil. Ah, suave na nave, né? Rapaz, ele vem aprender, né? Você achou que era mais difícil, né? Nada, rapaz, no comecinho assim, até pegar o ritmo. Mas vamos indo, vamos indo. Vamos ver. Vambora. É. Bem, vamos começar a nossa segunda aulinha, então, de comunicação oral e escrita, né? Começando com descrição, na nossa segunda aula. O que é descrição, né? É a ação, né, de descrever sobre algo ou alguém, sempre que você expõe com detalhes um objeto, pessoa, processo ou ambiente, está fazendo uso da descrição. Coisa que a gente faz no dia a dia ali mesmo, né? Não é fazer algum relatório, fazer direitinho ali uma descrição de uma ação em uma ordem de serviço, ou abrir uma ordem de programação, né? É sempre bom fazer uma descrição bem feita. Uma boa descrição depende do ponto de vista do observador e cada um realiza de uma forma diferente, né? Pois varia de acordo com o seu grau de percepção. A descrição é um texto que contém informações detalhadas sobre características de algo ou alguém. Assim, ela possibilita a pessoa que lê ou ouve imaginar com facilidade o que está sendo descrito. Objetos, lugares, acontecimentos ou pessoas, por exemplo. Eu, quando eu faço muitas provas, assim, concurseiro mesmo, tem umas provinhas cabulosas, rapaz, que o examinador da banca, assim, coloca descrição bem diferente, assim, da nossa questão. A descrição tem 5 características essenciais. Ela tem a linguagem simples, né? Verbos de ligação, ser, estar, parecer. Verbos do pretérito perfeito e no presente do indicativo. Adjetivos
metáforas e comparações. Coisa simples de uma linguagem de uma descrição de textos, né? Existem dois tipos de descrição, a objetiva e a subjetiva, onde a objetiva vai ali direto na descrição e a subjetiva, ela faz uma descrição bem ali subjetiva, bem ali aparecer por cima ali mesmo, bem superficial, digamos assim. A descrição objetiva. A descrição objetiva transmite informação. A descrição objetiva também é chamada de descrição referencial ou denotativa, porque ela tem como objetivo de transmitir uma informação direta, né? Assim, caracteriza-se por ser imparcial, ou seja, isenta de comentários e de opiniões. O autor delega ao leitor a sua interpretação para que este atribua o juízo de valor que atender melhor, né? Quem entender melhor. Um exemplo. Aqui o texto baseado na obra original de José de Alencar se reduz a transmitir quem é Iracema, de forma imparcial, ou seja, em linguagem referencial. Iracema é uma índia e, como tal, tem cabelos longos e pretos, virgem e jovem, e possui a agilidade inerente ao seu povo, que anda com pés descalços pelas matas do Ipu. E na descrição subjetiva, o importante é a forma. A descrição subjetiva também é chamada de descrição poética ou conotativa, porque nela o mais importante é a forma como a descrição é feita, tendo como objetivo influenciar os leitores ou ouvintes. A descrição subjetiva caracteriza-se por conter comentários e opiniões do seu autor, o que é feito mediante a utilização constante de adjetivos. Um exemplo, né, da descrição subjetiva. No capítulo 2 da obra Iracema, o autor José de Alencar faz uma descrição subjetiva da protagonista. Repare que o texto é marcado pela utilização da linguagem poética. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo de jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mas rápida que a costa selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde copeava sua guerreira tribo do grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vertia a terra com as primeiras águas. É um exemplo subjetivo, né? Ela faz uma característica bem mais ali descritiva, e a outra já é mais direta. Observemos então que a narração, que é o assunto que veremos adiante, é o tipo textual responsável por relatar fatos ou ações que acontecem com tempo e espaço determinados enquanto a descrição. É o relato de características de um objeto, pessoas ou situação. Descrever é a arte de ilustrar algo ou alguém, usando as palavras de forma que essa imagem possa ser visualizada pelo leitor. Bem, era a mesma coisa com o exemplo que eu disse lá, né? Fazer uma descrição de uma ordem, de serviço. Caso ali você está ali na hora H ali, né? Para você fazer, quebrou um motor tal. Mas que motor? Então você vai fazer uma descrição em cima da característica desses motor, para passar para o PCM fazer a compra. Dependendo ali da sua descrição, se não for ali característico, né? O PCM pode comprar um motor diferente e você chegar, não foi esse motor que eu pedi para o PCM, não. Aí vai dar um BO danado. Para fazer uma boa redação descritiva, siga um roteiro. Para fazer uma descrição, siga um roteiro de perguntas, as quais devem ser adaptadas para aquilo que você pretende descrever, por exemplo, um objeto ou um acontecimento. Na descrição de um objeto, pergunte-se: nome, como ele é, forma, dimensão, peso, cor, para que é utilizado, como funciona. Para descrever um lugar,
pergunte nome, como ele é, aspectos físicos, ambiente fechado, cor, tipo de mobília, ambiente aberto, tipo de vegetação, clima, onde está localizado, o que as pessoas fazem neste lugar. Para a descrição de um acontecimento, questione o que, quando, onde, quem estava presente. Nesse pequeno aqui, a gente vê muito aqueles 5 porquês, né? Quando você vai fazer um relatório ali do acontecimento de uma quebra de um equipamento, você vai usar essa descrição de um acontecimento. Se for descrever uma cena, indique local, pessoas ou objetos presentes, como as pessoas ou objetos são o comportamento das pessoas. Ao concluir essas etapas, você destacou as características do objeto da sua descrição, de modo que já tem material para fazer a sua redação descritiva. Basta organizá-lo da seguinte forma. Aí, se você vai usar como se fosse fazer uma redaçãozinha mesmo, né? Você vai usar introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas daí são as chaves para fazer uma redaçãozinha bem feita. Na introdução, informe o que será descrito, uma máquina, um evento. No desenvolvimento, descreva os seus detalhes. Na conclusão, faça um apanhado geral do que descreveu, salientando as características mais marcantes. Ah, detalhe, caso você for fazer alguma redaçãozinha, né? Você pode usar ali essa introdução, desenvolvimento e conclusão. Caso ali for ali, 30 linhas, você usa ali umas mais ou menos 10 ali para introdução, 10 para desenvolvimento e 10 na conclusão. Usando esses 3 métodos aqui, pode ter certeza assim, que você vai tirar nota 10 ali na redação. Narração, né? A narração é um relato centrado no acontecimento. Nele, há personagem ou personagens atuando um narrador que nos conta a ação. Narração ou texto narrativo é o relato feito por alguém de algo, de uma sequência de acontecimentos. Essa sucessão de acontecimentos é chamada de enredo e considera um período de tempo e de espaço, quando e onde acontece. Quem assume o papel de narrar, contar ou relatar algo é chamado de narrador. O narrador relata os acontecimentos vividos pelos personagens. Ou você contar uma historinha, né? Narrar uma historinha, colocando ali uns personagens e tal. Aí tá os tipos de narrativa, né? Dentre os tipos da narrativa, citamos o conto, narrativa curta que gira em torno de um acontecimento real, fictício. Temos a crônica, que é uma narrativa informal, que tem como tema cotidiano. A fábula, narrativa que transmite mensagem de cunho moral. A novela, narrativa longa, que se desenvolve em torno de um personagem principal. Romance, narrativa longa que envolve várias tramas, né? Aí a gente tem os gêneros textuais, né? Tipo textual, predominante narrativo. A gente tem os contos, piadas, relatos, fábulas, romances, depoimentos, crônicas, novelas. Como é que é a estrutura da narrativa, né? A narração segue a seguinte estrutura. Ela tem a apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Na apresentação é a parte introdutória em que as principais características do contexto são apresentadas, tais como as personagens, o lugar e o período de tempo. E o desenvolvimento, onde se desenvolve ali, né? A parte que apresenta a sucessão de acontecimentos. O clímax é a parte mais emocionante em virtude de ser o momento em que algo é revelado. Desfecho é a parte conclusiva a partir de quando são tomados os rumos finais da narração. Quando eu li esse trecho aí do clímax, é a parte mais emocionante em virtude de ser o momento em que algo é revelado, me lembrou aquele DNA do Ratinho, não sei se vocês lembram. Você já assistiu aquele DNA do Ratinho? Aí me lembrou desse clímax, de algo é revelado. A parte mais massa é o Maquito separando a briga. Rapaz, era top demais, né? Na porrada, jogava água, a mulher fazia chapinha. O negócio era tenso, hein?
Continuando a narração, elementos da narrativa. Os elementos da narrativa são essenciais numa narração que, por sua vez, é um relato dos acontecimentos e ações de seus personagens. Onde o Maquita ali jogava água nos outros. Enredo. O enredo é o tema ou assunto da história que pode ser contada de maneira linear ou não linear. Tem também o enredo psicológico focado nos pensamentos dos personagens. A história pode ser narrada de maneira cronológica, seguindo a ocorrência das ações. Essa parte aí me lembrou ali daquele do Auto da Compadecida, né? Quando o Chicó falava uma coisa ali absurda, bem mentirosa mesmo, né? Contava uma história ali que ele passava 40 dias, 40 noites em cima de um cavalo ali, andando atrás de um boi. Isso é mais ou menos um enredo, né? Que é o enredo psicológico focado em pensamentos dos personagens. É mentira junto, né? É, e é mentira junto. Ali onde tem um narrador, né? Também chamado de foco narrativo, representa a voz do texto, dependendo de como atuam na narração. Eles são classificados em 3 tipos. O narrador-personagem, onde o narrador-personagem participa da história como um personagem da trama. Ele pode ser o personagem principal ou mesmo secundário. Tem o narrador-observador. O próprio nome já indica que esse tipo de narrador conhece a história de modo que observa e relata os fatos. Porém, diferente do narrador, personagem, o narrador-observador não participa da história. Esse tipo de narração é feito na terceira pessoa do singular, ele, ela, ou plural, eles, elas. O narrador onisciente é aquele que conhece toda a história, né? Diferente do narrador observador, que conta os fatos por sua ótica. Esse sabe tudo sobre outros personagens, inclusive seus pensamentos e ideias. Neste caso, a história pode surgir narrada em primeira pessoa ou terceira pessoa. Observação: é importante frisar que a voz do texto não representa a voz do autor do texto. Ali temos também os personagens, né? Os personagens de uma narrativa são as pessoas que estão presentes na história. Se forem muito importantes, são chamados de personagens principais ou protagonistas. Já aqueles que surgem na história, mas não apresentam grande destaque, são os personagens secundários, também chamados de coadjuvantes. Temos o tempo, né? Ali onde corre toda a narração e determina o período em que a história se passa. Ele pode ser cronológico, quando segue uma ordem dos acontecimentos, ou psicológico, que não segue uma linearidade, né? Para que não sai, dos fatos, sendo um tempo interior que ocorre na metade dos personagens. Neste último caso, ele mistura passado, presente e futuro, seguindo, portanto, o fluxo de pensamentos dos envolvidos na trama. Junto ali também tem um espaço, né, onde ocorre ali toda a narrativa. O espaço da narrativa é o local onde se desenvolve. Ele pode ser físico ou mesmo psicológico. No primeiro caso, o local onde se passa a história é indicado seja uma fazenda, uma cidade, uma praia ou etc. São classificados em espaços fechados, casa, quarto, hospital, etc., ou abertos, ruas, vilas, cidades, etc. Já o espaço psicológico é o ambiente interior de um personagem, ou seja, não há espaço físico que seja revelado. Portanto, nesse caso, a história é narrada num fluxo de pensamentos e sentimentos. Aí, de todo esse caminho, a gente chega na dissertação, né? Que é um gênero textual que utiliza a argumentação como base para a defesa de um ponto de vista. Dessa forma, o autor, ao discorrer sobre o tema, apresentar a sua tese, deve afirmá-la com o uso de dados, estatísticas, pesquisas, fatos, exemplos e citações, entre outros. Seu conteúdo pode se diferenciar
entre expositivo e argumentativo. Temos também o reforço, né? A dissertação visa expor ou argumentar sobre algum tema, organizando assuntos, dados e ideias relevantes e que se relacionam para a composição final do texto. Ela pode ter um caráter expositivo, visando apresentar informações relevantes e atualizadas sobre algum tópico, ou caráter argumentativo, visando defender um ponto de vista. O expositivo visa apenas informar o leitor sobre o tema. O argumentativo propõe-se ao defender um ponto de vista sobre o assunto. Independentemente de qual tipo, toda dissertação exige uma pesquisa e organização prévias para que o texto seja relevante, organizado e compreensível. Assim, a dissertação se organiza em uma estrutura dividida em 3 partes principais, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, vamos falar da introdução, né? A introdução apresenta as informações iniciais sobre o tema, aproximando e contextualizando o leitor. Ela pode também indicar a tese do autor, em casos de dissertações argumentativas. O desenvolvimento, né? O desenvolvimento ali da dissertação. O desenvolvimento é a segunda parte da estrutura e apresenta o aprofundamento do texto. Pode indicar as informações novas sobre o conteúdo ou argumentativos e provas que justificam e fundamentam a tese apresentada na introdução. O desenvolvimento costuma apresentar informações de outros textos, como citações de autoridade, dados estatísticos, pesquisas científicas e outros. E a conclusão, né, que você vai fazer a conclusão de todo o texto, a gente chama ali de fechamento ali, né, da introdução. A conclusão apresenta o encerramento do texto e pode fazer uma retomada dos pontos principais, encaminhando para as conclusões e considerações finais. Em caso de dissertações argumentativas, a conclusão também pode indicar possíveis soluções aos problemas evidenciados. Temos a dissertação, tema, tese. Tema é o assunto e a tese é a afirmação inicial, aquela que você constrói normalmente na introdução de seu texto. E cuidado para não usar o tema como seu título. Lembre-se, o tema apenas estimula suas reflexões pessoais, vestibulando. Seu título mostrará, portanto, parte dessa reflexão e estará entrelada à sua tese. Podemos definir, né, da argumentação como ação verbal pela qual se leva uma pessoa ou todo auditório a aceitar uma determinada tese, valendo-se para tanto de recursos que demonstrem sua consistência. E atenção, não confunda argumentação e dissertação. A dissertação procura expor, explicar ou interpretar ideias. No texto dissertativo, tentamos falar sobre o que conhecemos acerca de um determinado tema. Na argumentação, não buscamos somente a exposição do assunto ou sua finalidade, mas também informar a opinião do leitor, persuadi-lo, convencê-lo de que o que falamos é verdade. E é isso, pessoal. É só falar um pouquinho sobre esse tema. Bem importante ali para a gente fazer uma construçãozinha de uma redaçãozinha ou um textinho bem breve. Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu não. Vocês ficaram com alguma dúvida nas atividades? Alguém falou aí, mas saiu baixo. O povo é meio tímido, né? Oi? Tá doido. O povo é meio tímido, né? Não fala. Pois é, eu tô vendo aí o pessoal tímido. Amanhã é sexta-feira, hein? Pois é, pessoal.
Já que vocês não terem uma dúvida, a gente tinha que passar mesmo aqui, né, a nossa aula, para a gente seguir o cronograma. A próxima aula será a última, e eu creio que no próximo módulo a gente já vai entrar na parte teórica, né, a parte de cálculo mesmo. Vou ver aqui. Isso, a gente já vai entrar na eletricidade, né? Dia 27. Essa é uma materinha boa. Boa mesmo, tanto de aula. Rapaz, vocês têm um pouquinho de aula, hein? Acho que vocês vão finalizar o curso aqui lá pro dia... A previsão aqui tá 17 de outubro, né? De 2025. Sim. É um show de bola. Mas eu gosto aí de uma materinha boa aqui, eletricidade, uma materinha bem da hora. Bom demais. É isso, pessoal. Nossa aula é só sobre esse contexto mesmo. Oral e escrito. Vocês estão de parabéns. Eu vi que todo mundo aí que entregou o trabalhinho aí atingiu nota máxima. A última aula que se postou não estava gravado na plataforma. Tá, não, a menina não colocou não, né? Então, aí disse que ia ficar lá pelo menos 3 dias para a gente dar uma revisada, né? Pois é, deixa eu ver se eu passo aqui para vocês o link aqui da aula, peraí. Por hoje acabou então, Márcio? Acabou sim. Então tá. Foi com Deus aí, amigo. Falou, valeu. Amém. Eu vou mandar aqui para vocês aqui, ó. O link aqui daquela nossa última aula. Vou colocar aqui no chat. Mandei e-mail para a menina, ela não mandou ainda para vocês. Mas tá aí. Boa noite, pessoal. Então, sem mais delongas, vou passar um videozinho para vocês só para a gente finalizar a nossa aula. O setor de alimentos é dinâmico e vive em constante evolução. Toda essa produção, desde a criação e desenvolvimento de novos produtos alimentícios industrializados, até mesmo aqueles que já existem nas prateleiras dos nossos mercados, devem estar em sintonia com normas técnicas e legislações, desde a matéria-prima até o produto final. Produzir alimentos para o consumidor é uma enorme responsabilidade, mas também uma enorme satisfação. Os técnicos em alimento participam de todo o processo de fabricação e atuam em várias etapas, como o processamento e a conservação de matérias-primas e do produto final, análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. Esses profissionais fazem usos de recursos industriais e laboratoriais para garantirem a qualidade do alimento que vai para a nossa mesa. Agora, como será que essas técnicas foram desenvolvidas? Celso, eu queria começar entendendo onde a gente está aqui hoje. Bom, vocês têm hoje o privilégio de estar então em Pinhalzinho, um município situado no oeste de Santa Catarina, uma das principais regiões produtoras de leite do Brasil. E uma indústria que processa diariamente 1.400.000 litros de leite. Existe uma demanda muito grande por pessoas formadas na área de alimentos. Nós temos hoje aqui mais de 30 profissionais formados na área de alimentos, atuando nas mais diferentes áreas. Escolhi essa profissão pelo ramo, que está crescendo dia a dia, a gente percebe várias oportunidades de crescimento dentro da indústria. Celso, estou um pouco impressionado com a quantidade de caminhões aqui. Eles estão cheios de leite? Eles estão cheios de leite, nós descarregamos diariamente entre 70 e 85 caminhões. Então o caminhão chega até esse ponto onde nós nos encontramos. O laboratorista vem, que pode ser um técnico de alimentos, né? Faz a coleta de amostra e leva essa amostra então para o laboratório onde ele faz as análises de classificação do leite.
importância da formação técnica é o conhecimento teórico. E tu sai da formação técnica com, pelo menos com uma base da indústria. Tu agrega um conhecimento muito bom e tu vem direto para a indústria e consegue aplicar ela no teu dia a dia de trabalho. Para quem gosta de cozinhar, um bom livro de receitas basta. Mas a produção industrial de alimentos é algo muito mais complexo e que envolve profissionais altamente capacitados. Se você está em busca de uma carreira e se interessa por alimentos, biologia, química e controle de qualidade, a profissão técnico em alimentos pode ser uma boa para você. O técnico em alimentos ele pode atuar desde o recebimento da matéria-prima, né, nos diferentes setores agroindustriais, até o produto final. Isso desde acompanhando todo o processo produtivo, bem como as análises físico-químicas, microbiológicas, sensoriais e no desenvolvimento de novos produtos, atuando junto com engenheiros ou tecnólogos em alimentos. A Fabiana, professora do curso técnico em alimentos do Senai de Chapecó, me explicou tintim por tintim como são as aulas. Você vai ter aulas do laboratório de química, laboratório de microbiologia, que você está conhecendo todos os micro-organismos, né? E vai ter aulas práticas nas plantas de processamento de alimentos, né? Da parte de carnes, leites e todas que a gente vai estar conhecendo. Não, porque tem uma serviço de nós. Eu pensava que era só vir e fazer comida, sei lá. Daí depois que eu descobri que era laboratório, coisa assim, que eu já gostava muito antes de fazer isso, porque eu sempre quis fazer algo relacionado com química. E essa foi a parte que eu mais gostei no curso. É fazendo que a gente vai aprender. É praticando ali que a gente vai ter o conhecimento de como funciona cada etapa que a gente trabalha em sala de aula. Quem diria que os alimentos que a gente consome no nosso dia a dia precisariam passar por análises tão minuciosas como essas que a gente acabou de ver? Logo mais, esses futuros técnicos em alimentos estarão no mercado, garantindo as condições adequadas dos alimentos industrializados. Uma das funções do técnico em alimentos é supervisionar e monitorar tudo o que acontece dentro de uma indústria. Como funcionamento das máquinas, rendimento dos produtos, o atendimento a normas técnicas e de higiene que precisam ser cumpridas e também as análises, que são feitas no laboratório. O técnico de alimentos é um profissional que está atento, trazendo justamente a aplicabilidade da teoria àquilo que acontece na fábrica. Análise de produtos, liberação de produção, monitoria, acompanhamento dos diferentes indicadores de fábrica. Apenas nesse ano teve 7 estagiários de técnico de alimentos vindo aqui da escola de Senai no nosso município e 5 deles já estão contratados, já trabalham conosco. A gente está indo bem no comecinho do processo, né? Isso, a gente está indo para a parte de recebimento de matéria-prima. Nosso processo começa ali. Aqui ele pega a matéria-prima já congelada, coloca nesse elevador e ali dentro é um quebrador de blocos. Então ele vai moer o produto bem quebradinho e vai subir por essa esteira para ir para o misturador. Naquele misturador eu vou tombar matéria-prima resfriada. Então eles vão se unir e vão formar a massa do produto moldado. Falo? Quando? Não, quando? Olha, tá prontinho. Tá prontinho. Só não dá pra comer aqui na linha, tá? Ele vai entrar ainda no forno. Tá. No forno ele passa pra etapa de embalagem. Depois que ele passa por aquele departamento, ele vai lá pro laboratório para daí a nossa analista sensorial provar que ou ela retém o produto e ele volta pro processo e faz tudo de novo, ou ele é liberado e vai pro mercado. Então, Felipe, esse é o laboratório que eu te falei lá dentro. Certo. Então, esse aqui é onde vai ser finalizado todo aquele processo que a gente acompanhou. Isso. Depois que ele saiu do fritador, entrou no forno, ele foi por uma outra linha de produção que ele é congelado. Perfeito. Congelado, embalado e segue para expedição.
Mas antes dele ser expedido para o cliente final, Tá. ele vem para cá. Mas, Angélica, me diz uma coisa. Nesse processo que eu acabei de acompanhar, inteirinho, o seu papel como técnica em alimentos, qual é ali? É a supervisão geral mesmo. Isso, em cada etapa tem uma supervisão diferente. No caso, a gente estava quebrando os blocos, o monitor tem que saber que a temperatura está correta, e a quantidade que ele colocou, porque ele tem uma quantidade, cada bloco tem um peso específico, então tem uma quantidade que ele tem que colocar, temperatura e tempo para cada processo. O tempo que ele vai moldar, o tempo que ele vai ficar no fritador, a temperatura. Meninas, muito obrigado. Angélica, muito obrigado pelo passeio hoje. Simone, valeu. Deu para entender direitinho aí qual é o trabalho de vocês. E entender também e ver de perto a responsabilidade que é, porque afinal de contas isso aqui vai estar na mesa, né, dos brasileiros e até mesmo fora do Brasil. Pessoal, isso aqui tá uma delícia. Aprovadíssimo. Vimos hoje que a fabricação de alimentos industrializados não depende apenas das máquinas. O papel do técnico em alimentos é fundamental, supervisionando e trazendo conhecimento e técnicas para que as indústrias funcionem cada vez melhor. E olha, a partir de agora, toda vez que eu for ao supermercado, eu vou me lembrar dos profissionais que a gente conheceu hoje. Não só pela paixão que eles mostraram no trabalho, mas também por se mostrarem muito antenados às inovações e demandas do mercado. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Vai, segue. Não, deixa aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Não.